Antes de ver o vídeo, se inscreva no canal, curte e compartilhe. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Aqui nesses textos, nesses versos, são textos em que temos que compreender o que Jesus citou aqui no versículo 15 de 24 de Mateus, para sabermos qual é o propósito divino de destruir o templo, ok? Há várias interpretações em toda a igreja hoje acerca desses versos, irmãos, que é a futurista, tá? Que é a respeito do anticristo destruir o templo nos últimos dias, né? Tem a cronológica preterista, que fala que todo esse cumprimento já se cumpriu por completo, e também tem a simbólica. Mas a explicação mais concreta do texto, irmãos, dentre essas interpretações, é a interpretação simbólica. Não que eu esteja dizendo que os cristãos que interpretam essas outras posições, fora a simbólica, defendam, sejam heréticos, tá? Inimigos de Cristo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas essa interpretação de Daniel, essa explicação, essa visão que ele recebeu do anjo Gabriel, ela é uma visão simbólica acerca do que iria acontecer com Israel. Por que é simbólica? Porque a quantidade de semanas aqui ditas pelo anjo Gabriel são períodos de tempo que não são exatamente cronológicos, mas são espaços de tempo com diferenciados anos entre uma profecia e outra a serem cumpridas. Na primeira parte do verso 26, irmãos, Daniel escreveu a seguinte frase: depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. O profeta mostra que depois das 62 semanas seria tirado a vida do ungido e não estaria entre os homens. Esse período de 62 setes é o ministério de Cristo na terra, pregando o evangelho do reino até o seu sacrifício na cruz, até a sua ressurreição e a ascensão dele aos céus também. Esse período é a vida de Jesus entre os 3 anos em que ele foi batizado, ele foi ungido pelo Espírito Santo, quando ele recebeu o Espírito no Rio Jordão, até a sua morte na cruz, ressurreição e subida dele aos céus. Nesse período ele pregou o evangelho, ele ensinou às multidões o evangelho do reino. Após a obra de Cristo, o povo de um príncipe que vem sitiará a cidade e o santuário desta cidade, destruiria a cidade e o santuário. Na visão dada ao profeta pelo anjo Gabriel, nesse verso, o príncipe seria o comandante. O anjo Gabriel ele não fala exatamente desse comandante, mas essa profecia, esse príncipe de um povo que vem para destruir a cidade e o templo, foi cumprida no ano 70 depois de Cristo, 40 anos depois que Cristo morreu, por volta de 40 a 50 anos depois que Cristo morreu. Esse príncipe de um povo que vem para destruir a cidade e o templo é o general dos exércitos romanos da Judéia, Tito, e o povo seria os romanos. Tito, o general, ele vem com os exércitos de Roma para invadir a cidade e destruir o templo. Tito, por ordem de seu pai, o imperador Vespasiano, atacou avassaladoramente a cidade santa, e demolindo e destruindo com incêndio o templo nesse ano 70 depois de Cristo, por causa das revoltas judaicas contra o Império Romano, as tentativas de golpes dos judeus para afastar os romanos da cidade de Jerusalém, de todo Israel, para tirar o governo, o Império Romano que comandava aquela região. Havia revoltas judaicas.
Tito é o abominável da desolação aqui no verso 15 de Mateus 24. Mas por que ele é o abominável? Por que Jesus cita ele como abominável da desolação? Vamos entender isso. Entender o sentido dessa palavra abominável, que no original, no grego, aqui nesse verso, significa uma coisa detestável, maldita, repugnante. É um horror moral, como fedor para Deus. Essa palavra tem o sentido de idolatria no Antigo Testamento, e também é uma expressão usada na Septuaginta no Antigo Testamento, que é a tradução do hebraico para o grego. A palavra abominável significa uma coisa detestável, maldita e repugnante, um horror moral como fedor para Deus. Significa idolatria, prática de idolatria. A invasão romana ao templo sagrado dos judeus pelas ordens de Tito foi um ato detestavelmente profano, um desrespeito ao lugar de rituais judaicos, pois os romanos mesmos na invasão ao templo, no ano 70, levaram com eles os utensílios do lugar santo. Eles roubaram os utensílios do templo, o candelabro, os utensílios do altar do templo, que usavam para fazer os rituais, os incensários, a fim de prestar culto a Deus. Eles não somente roubaram os utensílios do templo, mas também colocaram imagens de escultura de seus deuses pagãos para dentro do santuário, no lugar santo. Eles erigiram ídolos pagãos, a fim de levantarem esses ídolos, onde os sacrifícios e o culto a Deus eram praticados. Que sacrilégio esses romanos fizeram! Que profanação eles introduziram no lugar santo! Estão entendendo? E a desolação imposta por Tito aos judeus foi tão grande como um dilúvio, como o profeta Daniel, o anjo Gabriel fala ao Daniel, aqui no verso 26, dizendo: e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, como um dilúvio. A desolação de Tito foi tão grande como um dilúvio, irmãos, que, para se ter uma ideia, foram enviados 60.000 soldados para o ataque contra a cidade, que, segundo o historiador Flávio Joséfo, que foi o membro do exército de Roma, ele era um judeu, mas ele entrou no exército de Roma. Segundo ele, esse ataque resultou em média 97.000 capturados, 97.000 capturados de guerra, de invasão, de ataque romano, e resultou, escute bem, em 1.100.000 pessoas mortas. 1.100.000, na média de 1.100.000 e 200.000 pessoas mortas. Foi um ataque avassalador, irmãos. 60.000 soldados é como um Castelão, o estádio do Castelão, lotado de gente. O estádio do Castelão, onde tem jogo de futebol, comporta em média 60.000 pessoas. Já viu um estádio do Castelão lotado? Que é uma multidão de gente. É uma multidão de soldados romanos invadindo aquela cidade. Por isso que eles conseguiram capturar 97.000 pessoas e matar mais de 1 milhão de pessoas. Foi como um dilúvio. Lembra de como foi o dilúvio em Gênesis? As águas devastando a terra, matando multidão de gente. O ataque romano foi como um dilúvio, avassalando a cidade toda, matando muita gente. Quando o anjo Gabriel disse: ele fará firme aliança com muitos, aqui no verso 27, ele liga ao ungido morto no verso 26, fazendo cessar o sacrifício e a oferta de manjares no templo, fazendo acabar os rituais no templo. O anjo Gabriel diz ao profeta que a morte do Messias, do ungido, no Calvário, na cruz, faria cessar os sacrifícios feitos no templo. Porque a palavra de Deus diz que a morte de Cristo foi de uma vez por todas, para remir os pecados do povo de Deus.
E Deus mostrou diante dos judeus que aquele sacrifício de Cristo foi verdadeiro e eterno para afirmar aliança entre muitos, com muitas pessoas. Ele mostrou aos judeus sob a forma da destruição do templo. Deus entregou Jesus Cristo na cruz. Jesus Cristo pregou o evangelho aos judeus. Ele foi entregue na cruz diante dos judeus para salvar a vida dos judeus. E alguns dos judeus não creram, foram incrédulos. E o juízo de Deus, por causa da incredulidade de Israel, foi enviado no ano 70 para destruir a cidade e o templo, mostrando aos judeus: ó, eu não quero mais o culto no templo, eu não quero mais os rituais no templo, os sacrifícios, a oferta de manjares. Cristo é o ritual, o meu ritual, a minha oferta de manjares, para salvar os pecados do meu povo. E até hoje os judeus não fazem sacrifícios, não fazem rituais, porque o templo foi destruído e até hoje está destruído. Cristo foi o Cordeiro de Deus, sua morte foi única para recebermos o conserto inquebrável e eterno do Pai, a fim de cultuá-lo em todos os lugares e não no templo, não mais no templo. Na instituição da ceia, o nosso Senhor nos ordenou a bebermos do vinho do cálice e lembrarmos de sua firme aliança, dizendo: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Mateus 26, 28. Jesus continua o seu sermão, dando orientações aos seus discípulos. A nossa adoração dirigida a Deus não está mais obrigatoriamente sendo praticada no templo. Nem judeu, nem gentil. Nem judeus, aqueles dentre Israel, e nem nós, gentios, poderemos ser obrigados a prestarmos culto no templo em Jerusalém. A gente não pode necessariamente sair do Brasil para ir a Jerusalém prestar culto, como os muçulmanos fazem. Saem de seus países para ir a Meca prestar culto a Deus, ao Deus deles. Nós não precisamos fazer isso. Oferecer novilhos, animais para o sacrifício, para a expiação dos nossos pecados. Se fazemos rituais, as obrigações da lei, não. Como Jesus falou à mulher samaritana, Deus procura verdadeiros adoradores, que os adorem em espírito e em verdade, em todo lugar, não mais no templo. Nós temos também aprendido hoje que o templo já foi destruído, que a profecia de Daniel já foi cumprida, e que nos últimos dias de agora, ou poucos dias, meses ou anos depois, o templo jamais poderá ser erguido de novo. Algumas interpretações de algumas igrejas, de alguns pastores, dizem que os judeus irão reconstruir o templo, que os sacrifícios retornariam a serem tomados, a serem feitos no templo, e que o anticristo irá destruir o templo de novo, fazendo cessar os sacrifícios. Não. É uma interpretação falha, biblicamente falando. Temos aprendido hoje que Deus jamais vai querer o templo erguido. Ele já fez cessar o sacrifício. Ele já fez o sacrifício de uma vez por todas, o sacrifício eterno por meio de Cristo. Basta todo aquele que crer em Jesus para a vida eterna.